Sexta-feira à noite, você chega em casa pra jogar aquelas partidas com seus amigos, pós-expediente de trabalho, pós-faculdade, enfim, tá pronto pra se enveredar nas jogatinas da madrugada. E naquele dia, galera, algo surpreendente acontece. Simplesmente tudo dá certo. Você manda muito bem, toda bala que você joga encaixa, todas as estratégias dão certo, nada de ruim acontece com você, você tem sorte, os caras têm azar. Nessa hora você para e pensa, brother, eu sou o melhor jogador do mundo desse jogo, mano. Não tem jeito, é daqui pro top 1 do ranking, virar campeão mundial, ficar milionário, esqueça tudo, vou amassar todo mundo. E algo muito triste acaba acontecendo, que é justamente o completo oposto. Nada dá certo, você não consegue dar nenhum tipo de bala, você perde troca pra todo mundo, nenhuma estratégia dá certo, tudo de ruim que tem no jogo dá errado com você e você fica extremamente frustrado. Mas no final do dia isso não é grande problema, afinal de contas somos jogadores casuais, de fato a gente não vive disso e tá tudo bem você ter um dia bom ou um dia ruim. Entretanto, se você fosse um jogador profissional, talvez essa aleatoriedade e inconsistência não fosse tão bom assim pra sua carreira e pra sua vida de modo geral. Normalmente, as pessoas pensam que pra você se tornar de fato um atleta de esportes ou de qualquer outra modalidade, a maior característica e mais importante que se deve ter é a sua habilidade dentro do jogo. E obviamente, galera, isso é muito importante, mas quando a gente fala de um nível competitivo de excelência, a gente tem que entender que a constância anda de mãos dadas. E dentro disso, existem milhares de fatores que entram em cena antes mesmo da gente analisar a gameplay de fato. Desde o primeiro campeonato online lá na década de 70, como eu trouxe num outro vídeo aqui pra vocês, até os dias de hoje, tanto os jogos quanto os jogadores mudaram drasticamente. Se antes tínhamos um público extremamente nichado e muito restrito naquela época, hoje, com o avanço da tecnologia, da internet e popularização de tudo quanto é tipo de jogo, você, que tá aí do outro lado da telinha, tem o poder de competir bem na palma da sua mão. Mas para você poder se tornar de fato um jogador profissional e realmente viver de games, você tem que entender que a palavra mais importante é performance. O conceito de performance está diretamente ligado à ciência. Isso mesmo, galera. Os estudos científicos vêm sendo utilizados cada vez mais para analisar a reação das pessoas durante as partidas, sejam elas profissionais ou não. Beleza, LKZ, mas vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Essa ciência analítica, né? Como é que ela funciona de fato para poder analisar esses jogadores profissionais ou casuais? Então quando a gente vai lá pro servidor e tá pensando na parte estratégica, colocando uma coisa em prática, é para que na hora que chegar no jogo a gente não erre uma granada, que a gente consiga eliminar o adversário, que a gente consiga ter um tempo de reação mais rápido para enxergar uma coisa que o adversário tá fazendo. Então você tem que saber fazer leituras durante o jogo, né? A preparação é essa. Então imaginem comigo. Em uma sala, temos duas cabines de computadores. Em uma, colocamos ele, o melhor jogador de Counter-Strike de todos os tempos, este que vos fala, LKZ, The Legend, The GOAT, The Greatest of All Time. E na outra cabine a gente tem um cara que nem é tão bom assim, o tal de Gabriel Fala em Toledo. Só pra gente poder fazer alguns testezinhos aí. Eu tenho probleminha. Ambos entram nos servidores para começar a partida e os testes com esses equipamentos que vão medir as ondas cerebrais se iniciam. E durante todo esse monitoramento, a ideia é de justamente tentar monitorar um jogador profissional com anos de experiência, que é o caso do Fallen, e um jogador casual que realmente gosta de Counter-Strike, até entende, mas é extremamente casual. O LKZ é justamente pra gente poder comparar como é que o cérebro dele funciona, os cérebros deles funcionam, como é que eles são estimulados de maneiras diferentes, o quão rápido eles atendem a cada tipo de estímulo, o quão devagar acontece. A capacidade cognitiva é uma das principais coisas a serem analisadas nos atletas ao redor do mundo, em todo tipo de modalidade, principalmente no mundo dos games. Atenção, memória, tudo isso influencia no tempo de resposta entre o processamento mental da informação e a execução de uma grande jogada, por exemplo. Bom, LKZ, se a gente está falando apenas de ciência, é muito natural que a gente pense que algumas pessoas nascem com essas características mais aguçadas do que outras, correto? Sim, entretanto, não se resume apenas a, sei lá, a sua gene biológica ou nascer com sorte. É possível você treinar isso para ser cada vez melhor e mais efetivo, conseguindo cada vez melhores resultados e, como a gente falou, consistência. Saindo um pouco desse mundo de esportes, se a gente for falar sobre atletas de outras modalidades, um exemplo que a gente tem é o Cristiano Ronaldo. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in a top level many years. I think it's not by coincidence. It's
because I do it extra outside the pitch. Ele é um claro exemplo de hiperfoco. Ele é um atleta que não possui a mesma qualidade que alguns outros têm. Ele não nasceu com o dom da bola, como a galera fala do Neymar ou do Messi, mas a sua capacidade de preparar o seu mental e o seu físico fazem com que ele seja praticamente uma máquina, né? Como a galera gosta de falar. Ele realmente é uma máquina de fazer gols. O robozão, ele é embaçado jogando bola. Tá bom, então se os esportes eles não pedem tanto desgaste e esforço físico quanto o futebol, por exemplo, se eu focar no meu mental muito, eu posso conseguir um hiperfoco tão bom quanto o do Cristiano Ronaldo, certo? Aí que tá. Na verdade, não. A parte física é uma das principais aliadas do alto desempenho. E isso não está relacionado somente a fazer exercícios físicos propriamente dito. E aqui entra a principal diferença entre o jogador casual e um atleta de esportes. Acredite se quiser, é a rotina. Um jogador casual, galera, normalmente ele não tem tempo suficiente para se dedicar à prática do jogo de fato. É uma pessoa que precisa dividir o seu tempo com outras atividades, como colégio, faculdade, trabalho, ajudar os parentes e por aí vai. E é exatamente por isso que eu não sou tão bom quanto o Gabriel fala em Toledo, com toda certeza. Em resumo, essas pessoas não conseguem se dedicar para aprender o jogo em um nível maior, já que existem várias pequenas nuances e aspectos que são completamente diferentes entre uma partida com amigos para de fato um torneio competitivo a vero. Os jogadores profissionais, galera, os pro players, eles vivem em função desse esporte. Eles possuem especialistas que cuidam da sua saúde mental, como psicólogos. Também tem profissionais para cuidar da sua parte física, como os fisioterapeutas e nutricionistas, por exemplo. Além de ter uma equipe que estuda o jogo, filtrando as informações desnecessárias, passando para o atleta somente o essencial para que ele melhore cada vez mais. E mesmo com tudo isso, nem todo atleta profissional de esportes consegue atingir uma constância de alta performance. Isso vai muito além de toda essa preparação que a gente comentou anteriormente. Na maioria dos casos, isso está ligado diretamente ao seu nível de desejo por buscar a excelência. O quanto você está disposto a se abdicar de algo para conseguir de fato o que você deseja. Se você tem o foco certo para entrar no termo que a galera usa em inglês, in the zone, né? Ou na zona, você realmente entrar em uma espécie de transe. Para os otakus de plantão, eu vou trazer um exemplo que explica perfeitamente sobre esse tal de The Zone, citado no anime Kuroko no Basket, né? Os poderes que os personagens desse anime de basquete têm, na verdade, são baseados justamente nesse conceito do The Zone, ou, como a gente fala em português, na teoria do estado de fluxo. E não, galera, isso não é algo feito pela cultura pop japonesa, e sim estudos científicos. Criado pelo psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, a teoria do estado de fluxo, ou a Flow Theory, busca compreender o que um indivíduo precisa para atingir um estado pleno de satisfação, concentração e motivação inerente à realização de uma tarefa. So, my research has been focused more on, after finding out these things that actually corresponded to my own experience, I tried to understand now where in everyday life, in our normal experience, do we feel really happy? Mas como é que você consegue entrar nesse estágio, nesse estado tão focado, tão sinistro, tão absurdo, para você conseguir ter esses resultados? Alguns estudos apontam que um dos principais fatores é ter amor ao jogo. Porque assim você vai conseguir se dedicar ao máximo, além, é claro, de ser extremamente focado e também habilidoso. Então, para você conseguir realmente ter uma alta performance, um alto resultado e um desempenho a ponto de você entrar nesse in the zone, se você não amar o que você tá fazendo, você não vai conseguir. Então, se você é apaixonado por, sei lá, basquete e tentar ser um cara sinistro no futebol, talvez não faça muito sentido. O próprio Fallen, um dos maiores jogadores de Counter-Strike que eu citei lá em cima no nosso exemplo, ele já falou sobre essa tal de zona e admitiu que hoje é muito difícil para ele conseguir entrar nela novamente por outros motivos, e não porque ele deixou de amar o Counter-Strike. Na verdade, é porque o nível de conhecimento de jogo que ele já adquiriu faz com que a mente dele não relaxe o suficiente para que ele consiga entrar nessa arena, né? Entrar nesse estado mental de super foco. É como se a mente dele não parasse de fazer cálculos e de variáveis inúmeras vezes durante a partida em tempo real. Isso faz com que ele não consiga se concentrar em executar uma simples ação, que é acertar um tiro extremamente importante e que talvez você precisasse de menos informações na cabeça, um pouco mais de silêncio
e tá focado apenas naquela atividade. Quando falamos de alta performance, normalmente os atletas eles têm picos na carreira onde isso acontece. Ele pode ser bom durante toda a sua história, mas em algum momento específico onde ele consegue de fato entrar nessa zona mais vezes durante mais tempo, o seu nível estará muito acima da média. Realmente o cara vai ficar embaçado. E querendo ou não, galera, isso tudo também é interferido pelo seu condicionamento físico, pelo seu momento de vida. Enfim, existem uma série de variáveis que fazem com que um atleta consiga de fato performar mais ou performar menos, entrar mais vezes na zona e continuar a ficar mais tempo lá, realmente extremamente focado, ou menos. Então, são muitas variáveis e elas são estudadas repetidas vezes até hoje. Ou seja, quando você entra nessa tal da zona, né, in the zone, o nível de concentração e foco no jogo, eles são tão elevados, mas tão elevados, e você tá tão bem consigo mesmo e com o que você tá fazendo, que as ações, elas se tornam automáticas, elas se tornam naturais, com um nível de precisão assustador. A mente e o jogo, né, a mente e a atividade se tornam um. É como se o seu instinto sempre falasse mais alto, só que de uma maneira completamente consciente. Não é um instinto por instinto, é um instinto baseado em toda a sua experiência e preparo e confiança, fazendo com que não seja só instinto, seja a melhor ação a ser tomada, executada da maneira mais perfeita possível, te trazendo os melhores resultados. Não é um modo automatizado no sentido ruim, é como se você tivesse um feeling tão grande e tão refinado que você conseguisse prever movimentos e isso se torne até algo meio sobre-humano. Quando você enxerga realmente atletas no seu mais alto desempenho, é assustador, não faz sentido matematicamente falando, mas a gente consegue chegar lá, é muito louco. E galera, todos esses estudos que a gente tá falando sobre ciência são extremamente importantes pra gente justamente tentar avaliar a evolução dos seres humanos e como eles se comportam em situações adversas, que no mundo dos esportes, por exemplo, é praticamente uma constante não variável. Diferente dos esportes tradicionais, onde as partidas são mais controladas e talvez cadenciadas, por exemplo, no esporte eletrônico o ritmo é completamente frenético e diferente. Se você olhar o basquete, você talvez ali tenha um momento mais tenso nos minutos finais de cada quarto. Agora, nos jogos, é o tempo inteiro. Nos jogos de tiro, por exemplo, o sentido de alerta, ele não é pontual. Ele é algo constante. Não se tem um momento de respiro durante um round. Afinal de contas, mesmo quando você tá em um momento de vantagem de 4 contra 1, é possível você tomar um clutch na cara e isso realmente desestabilizar o seu time inteiro, te jogar pra baixo e realmente elevar a confiança do seu adversário num próximo nível. Hoje, com o mercado competitivo de esportes eletrônicos extremamente consolidado, a gente pode ver que cada vez mais jovens têm esse desejo de seguir carreiras no mundo dos games. E muitas dessas pessoas já buscam entender a diferença entre um jogador casual e um atleta profissional, para justamente tentar entender como é que isso funciona e poder trilhar esse caminho da melhor maneira possível até conseguir atingir os seus objetivos. Se dedicar absurdamente, estudar o jogo, estudar sobre grandes jogadores não só de esportes, mas também dos atletas dos esportes tradicionais. Assistir documentários como o do Kobe Bryant, por exemplo, são coisas que te fazem entender mais sobre a mente de um atleta de alta performance, fazendo com que o caminho que você precisa seguir esteja um pouco mais nítido, não necessariamente mais fácil. E se você quiser entender mais como entrar em The Zone e se tornar realmente o melhor jogador de todos os tempos, não esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativa as notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo. E também aproveita e já deixa aqui nos comentários se vocês em algum momento já sentiram que vocês entraram realmente em The Zone, seja jogando algum tipo de esporte na rua, enfim, ou até jogando algum jogo online, aquele dia que você fala, mano, hoje eu tô embaçado, eu tô quente, simplesmente eu não tô nem me esforçando, as balas tô encaixando. Escreva aqui nos comentários e dá aquela moral. Eu sou o LKZ, esse foi o vídeo de hoje e espero vocês no próximo nível. Fui!